Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, o seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje nós iremos dar continuidade ao estudo sobre estatística, certo? É importante que vocês tenham assistido nossa aula anterior. Iremos dar início falando sobre a média aritmética simples. A gente vai hoje falar sobre alguns métodos de cálculos para a gente poder tratar dados estatísticos. Se a gente tiver vários dados, como é que a gente pode trabalhar com eles, quais são os cálculos que a gente pode fazer. O primeiro que a gente vai estudar, um dos principais, mais pedidos, é a média aritmética simples, onde eu vou somar todos os meus dados e dividir pela quantidade de dados. Então, se eu tivesse 3, 5 e 7, seria 3 mais 5 mais 7 dividido por 3, que é a quantidade de dados que eu tenho. Vamos ver isso na prática. Em um exemplo, um motorista de um ônibus observou que na primeira parada subiram 10 passageiros, na segunda parada subiram 15, na terceira parada subiram 7 e na quarta e última parada subiram 8. Qual a média aritmética simples da quantidade de passageiros que embarcaram no ônibus? Vamos lá calcular. Vamos ver como fazer isso na prática. Então, na primeira parada, subiram 10 passageiros. Na segunda parada, subiram 15 passageiros. Na terceira parada, 7 passageiros. E na quarta parada, 8 passageiros. Eu vou somar todos os meus dados e dividir pela quantidade de dados que eu tenho. 1, 2, 3, 4. Então, é dividido por 4. Essa é a nossa média. Então, a nossa média vai ser igual. Essa soma é igual a 40. 10 mais 15 mais 7 mais 8, 40. Então, é 40 dividido por 4. Então, nossa média é igual a 10. Então, a média de passageiros que embarcaram nesse ônibus é 10 passageiros por viagem. Isso é uma média. Agora, vamos dar continuidade. Agora iremos falar sobre a média aritmética ponderada. A diferença da média aritmética ponderada para a média aritmética simples é que na ponderada, cada dado possui um peso, possui uma importância. Como assim? Na média aritmética simples, eu tenho apenas os meus dados. Já na ponderada, eu tenho o dado e o seu peso. Como assim? Vamos olhar na prática que fica mais simples. E vai ser o produto, o peso vezes o dado, mais o peso do outro vezes o dado do outro, dividido pela soma dos pesos. Vamos ver na prática que fica mais simples de entender. Eu trouxe essa questão para a gente trabalhar a média aritmética ponderada. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 4 tipos de avaliação. Calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações. Se a tabela apresenta as notas obtidas por uma aluna nos 4 tipos de avaliações realizadas e os pesos dessas avaliações, sua nota bimestral foi aproximadamente igual a... Nós temos essa tabela, certo? Quero que vocês observem o seguinte. Os nossos dados é o 6, o 7, o 8 e o 9, que são as notas que a aluna levou. Mas cada nota dessa tem um peso. O 6 tem um peso 4, o 7 tem um peso 4, o 8 tem um peso 2 e o 9 tem um peso 2. Sabendo disso, eu vou calcular a média ponderada. Vamos lá observar como eu vou fazer isso. Eu tenho as seguintes notas.
Eu tenho a nota 6, a nota 7, a nota 8 e a nota 9. E eu tenho os pesos dessa nota, a importância dessas notas. A nota 6 tem peso 4, a nota 7 tem peso 4, e a nota 8 tem peso 2 e a nota 9 tem peso 2. Sabendo disso, eu vou calcular a média ponderada, que eu vou precisar. Vai ser 6 vezes 4, a nota vezes o peso, mais a nota vezes o peso, 7 vezes 4, mais a nota vezes o peso, 8 vezes 2, mais a nota vezes o peso, 9 vezes 2, dividido, perdão, deixa eu consertar aqui, só reescrever aqui. Dividido pela soma dos pesos. Então, vai ser 4 mais 4 mais 2 mais 2, a soma dos pesos. Aí, agora eu vou fazer, primeiramente, as multiplicações que estão dentro dos parênteses. A primeira é 6 vezes 4, 24, mais 7 vezes 4, 28, mais 8 vezes 2, 16, mais 9 vezes 2, 18. Isso aqui dividido pela soma dos pesos. 4 mais 4 mais 2 mais 2, que é igual a 12. Agora vamos efetuar a adição ali no numerador. 24 mais 28 mais 16 mais 18, que é igual a 86. 86 dividido por 12, que é igual a 7,17. Então, a nota bimestral dessa aluna é 7,17, através da média ponderada. Então, a média que vai estar no boletim dela, digamos assim, relembrando para associar com a escola, seria 7,17. Agora vamos falar um pouco sobre a sequência numérica. A sequência numérica é quando eu tenho números que seguem uma ordem, certo? Pode ser uma sequência crescente, onde os números vão do menor para o maior, como o exemplo que eu trouxe aí. 1, 2, 3, 4 e 5. É uma sequência, números um atrás do outro. E na ordem crescente, porque vai do menor, que é 1, até o maior, que é 5. Também posso ter uma sequência decrescente, quando vai do maior para o menor, como é esse caso aí, 5, 4, 3, 2, 1. Também posso ter uma sequência estacionária, quando a sequência é composta pelo mesmo número, como é esse exemplo que eu trouxe, 2, 2, 2, 2. É uma sequência, porém é formada pelos mesmos números, pelo mesmo número, por isso eu chamo de sequência estacionária. Eu posso ter uma sequência finita ou uma sequência infinita. O que é uma sequência finita? Uma sequência finita é quando eu tenho um começo e um fim, como é os exemplos que eu trouxe. Como é a primeira, começa no 1, termina no 5. A segunda sequência começa no 5, termina no 1. A terceira sequência tem o 2 no início e 2 no final. Isso é uma sequência finita. Eu tenho começo e tenho fim. E uma sequência infinita é como se eu tivesse 1, 2, 3, 4 e 5, e depois do 5 eu colocasse 3 pontinhos, certo? Dizendo que continua. O que significa isso? Que não tem um final essa sequência. Então, ela é infinita. Então, a sequência finita tem começo e fim, e uma sequência infinita tem começo, mas não tem fim. Agora vamos falar um pouco sobre as pesquisas e dados estatísticos. A gente viu na aula anterior que a estatística ela analisa, interpreta os dados e constrói gráficos, certo?
Isso é muito utilizado nas pesquisas. Sempre que vocês estão assistindo o jornal e vai falar de alguma coisa importante, do tanto de pessoas que morreram por violência no Brasil, tanto de pessoas que tiveram tal doença, tantas pessoas que frequentam a escola, quantas pessoas são analfabetas. Tudo isso os jornais trazem para a gente na forma de gráficos. Eles colocam lá o gráfico na televisão e lá tem 30% das pessoas não frequentaram a escola, 20% tiveram tal doença, 10% compraram tal produto e assim por diante. Tudo isso são dados estatísticos interpretados e feitos os gráficos. E esses dados estatísticos vêm a partir da probabilidade. Numa pesquisa e em dados estatísticos, eu posso ter a minha população. A população é o conjunto dos elementos, o número de pessoas de uma cidade, por exemplo. A população é o conjunto total do que eu tenho. E a amostra é apenas uma parte representativa. Como assim? Como é que isso funciona na prática? Por exemplo, às vezes no jornal fala o seguinte, é só um exemplo. Em Fortaleza, 40% da população teve dengue em 2018. Eles entrevistaram todo mundo de Fortaleza? Não. Então, como é que eles estão afirmando que 40% teve dengue? Porque a população é Fortaleza, porém eles pegaram um pouquinho dessa rua, pegaram um pouquinho de outro bairro, pegaram um pouquinho, entrevistaram pessoas, um pouquinho de cada bairro. Entrevistaram 20 pessoas de um bairro, 30 pessoas do outro, 15 de outro, 10 de uma rua. Então eles entrevistaram partes da população que é a cidade de Fortaleza. Essa parte que ela entrevistou é a nossa amostra. É uma parte da população que vai representar, que vai falar pelo todo, certo? Em uma pesquisa estatística, para me montar uma pesquisa estatística, o primeiro passo é planejar. Eu preciso saber qual é o tema que eu vou abordar e quais são os objetivos que eu quero alcançar, certo? Depois eu preciso coletar os dados, que é entrevistar, buscar uma boa amostra, quantas pessoas eu vou entrevistar, da onde eu vou entrevistar, o que ela vai representar. E o terceiro passo é construir gráficos e tabelas com os dados que você obteve. Agora vamos falar um pouco sobre a mediana, que é outro tipo de cálculo que eu posso fazer utilizando os dados estatísticos. Para me calcular a mediana, o primeiro passo eu preciso colocar em ordem os meus dados. Eu posso escolher se eu quero colocar em ordem crescente ou em ordem decrescente. Se a gente tiver um número par de elementos, a mediana vai ser a média aritmética dos dois termos centrais. Mas se eu tiver uma quantidade ímpar de termos, uma quantidade ímpar de dados, a mediana é o valor central da sequência. A mediana é o valor central da sequência, certo? Vamos ver na prática como é que funciona isso. Nós temos aí dois exemplos. No item A, nós temos do 1 até o 8 e no item B, nós temos do 1 até o 7. E a questão, o exemplo que a gente apresenta é a mediana dessa sequência. A gente pode observar que no item A, nós temos uma quantidade par de termos, nós temos 8 números, 8 dados. E no item B nós temos 7 números, 7 dados. Então vamos lá colocar em prática para ver como é que calcula a mediana de uma quantidade par de dados e uma quantidade ímpar de dados. Vamos iniciar com o item A. Tenho esses 8 números. Para me calcular a mediana, eu preciso pegar os dois números centrais.
O que são os dois números centrais? São os dois números que eu pegar e vou dividir a minha sequência no meio. Como assim? Vamos observar aqui, ó. Se eu pegar o número 4 e o número 5, quantos números tem depois do 5? 1, 2, 3. Quantos números eu tenho antes do 4? 1, 2, 3. Então, o 4 e o 5 são os meus termos centrais. Para me calcular a mediana, eu vou fazer a média aritmética dos dois termos centrais. A média aritmética vai ser o quê? 4 mais 5, que é a soma dos meus dois dados centrais, dividido pela quantidade de termos, 1, 2. Então, vai ser 9 dividido por 2, que é igual a 4,5. Então, a mediana dessa sequência é 4,5, que é a média aritmética dos dois termos centrais. No item B, nós temos isso, essa sequência. Nós temos um número par de termos, um número par de dados. Nós vamos pegar o número central. O nosso número central é o 4. Por quê? Antes do 4 eu tenho 3 números e depois do 4 eu tenho 3 números. Eu dividi a sequência no meio. Então, o 4 é o nosso termo central. Então, a mediana é igual ao termo central. Então, a nossa mediana é igual a 4. Então, nós vimos agora como calcula a mediana de uma quantidade par de termos e como é que calcula a mediana de uma quantidade ímpar de termos. Agora vamos falar um pouco sobre a moda. A moda vai ser o valor que mais se repete em uma sequência. Então, a gente vai olhar para a sequência, olhar qual é o número que mais se repete e ele vai ser nossa moda. Nessa sequência, nós temos o 8, 3, 3, 5, 7, 8, 9, 3, 9, 8, 5, 8, 9, 3 e 8. Eu vou observar e eu vou perceber que o número que mais se repete é o número 8. Como ele é o número que mais se repete, ele é nossa moda, certo? Em uma sequência, eu também posso calcular a amplitude. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor termo. Então, a amplitude é o maior termo menos o menor termo. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para me saber a amplitude, vai ser 6 menos 1, o maior menos o menor, que é igual a 5. Então, a amplitude dessa sequência é 5. E assim nós concluímos nossa aula de hoje. Vimos a parte de cálculo associado à estatística, vimos as definições de sequência, a gente viu média aritmética, média ponderada, a gente viu mediana, moda, certo? Então é muito importante que vocês tenham entendido nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem estar revendo nossas aulas no site da escola ou no canal da escola no YouTube. E não esqueçam de baixar o aplicativo da escola no Play Store para vocês terem acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima!